noite, igreja de Jesus. Boa noite, igreja de Jesus. Graça e fé, amém. Deus seja louvado pela tua vida. Muito obrigado a vocês. Deus abençoe. O Senhor é bendito, o Senhor é poderoso. Enquanto os irmãos estavam aqui louvando, eu fico imaginando, irmãos, que às vezes a gente assistindo alguns noticiários e vendo algumas imagens nos choca. Você já viu a imagem de um tsunami? Quem já viu um tsunami aqui pela televisão? Olhando assim e pensando como um ser humano comum, alguém consegue parar uma super onda? Que o tsunami é uma super onda. Alguém consegue parar essa super onda, humanamente dizendo? É quase que impossível, não tem possibilidade. Não tem ciência, não tem, entendeu? Não tem bloqueio que consiga parar. É assim, é impossível. Você já viu uma tromba d'água? É trompa d'água ou tromba d'água? Tromba d'água. Tromba. Ou seja, é um acúmulo de água em um determinado local e ela cai como se de uma vez. E aquele lugar onde ela toma, é muita água e não tem como escoar essa água. Então ela vai criando como se fosse pequenas ondas, né? E ela vai, o que ela achar pela frente, ela leva. Ela leva caminhão, ela leva ônibus, ela leva tudo pela frente. Porque ela vem com uma força muito descomunal, fora do comum. Não tem como se manter nisso. E até mesmo nós. Alguém aqui já pegou uma formiga na mão? Quem já pegou uma formiga na mão? E manipulou ela, seja sincero. Brincou com ela, arrancou perninha, arrancou bracinho, arrancou cabeça. Você já fez isso, irmão? Confessa esse pecado. Que você já catou uma formiga na mão e você zoou o barraco dela, irmão. Entendeu? Você destruiu a formiga, você tirou a honra dela, no sentido de que ela achava que ela era forte, que ela cortava galho, que ela entendeu? Você foi lá e catou a formiga, principalmente aquelas formigas saúva. Todo mundo odeia a formiga saúva por causa da cabeça dela, né? Aquela cabeça dela é bendita, irmão. Ela corta, entendeu? Então você pega a formiga na mão e você fala, você está na palma da minha mão. Aí você brinca com ela, você joga ela para lá, você joga ela para cá, entendeu? E ela pode até te morder, né? Ou te ferroar, ou alguma coisa nesse sentido. Mas mesmo assim você não tem medo dela. Porque você se vê muito maior do que ela, não é isso? E você sabe que você tem poder de manipular ela. Então por isso você não tem medo dela. Então tudo aquilo que a gente sabe que a gente pode manipular, a gente não tem medo, irmãos. Tudo aquilo que a gente entende que a gente não consegue manipular, a gente tem medo. A gente tem medo. E esse louvor que nós estamos aqui louvando, ele fala sobre isso, amém? Um Deus que, como uma formiga na nossa mão, nós somos capazes de manipular ela, somos capazes de manipular, às vezes até mais do que uma formiga, talvez, querida, até várias formigas, nós somos capazes de manipular o nosso Deus, irmão. Ele é tão poderoso, que não existe tsunami, não existe, querido, tromba d'água, não existe maremoto, não existe terremoto, não existe movimentação de placas tectônicas, não existe, querido, abalo sísmico, nada disso pode se comparar com o poder de Deus. E quando a gente começa a olhar para dentro da Bíblia, nós vemos uma coisa como simples, que é um grande questionamento ainda para alguma parte da ciência, que não aceita, amém, mas uma boa parte já aceita, a questão da abertura do Mar Vermelho. Como que pode duas ondas, ou o mar se partir em duas partes, se criar duas paredes de água, e no meio ficar seco? A ciência, mais que ela se multiplique, ela não consegue explicar cientificamente. Por quê? Porque não tem explicação científica, mais de que dizem, olha, o vento soprou durante toda a noite, entendeu? E esse vento, ele teve poder, entendeu? Eu já vi alguns cientistas, alguns teólogos, entendeu? Fazer lá, entendeu? A comparação, fazer lá em pequeno, entendeu? Em um espaço pequeno, colocar lá um pequeno ventilador, para ventilar uma água lá, entendeu? Um espelho d'água, e realmente se abre. Mas para se abrir um mar, irmãos, o negócio tem que ser forte.
Não tem ventilador, não tem, entendeu? Não tem nada que faça um vento tão poderoso, humanamente dizendo, que possa produzir, querido, ou que possa, querido, amém, fazer o mar se abrir em duas partes. E mesmo que o mar se abrisse em duas partes, quem aqui já nadou em lagoa? Quem já nadou em lagoa? É interessante que você entra na lagoa, irmão, você vai entrando e seu pé, uma parte do seu corpo vai ficar no meio da argila, do barro, e a outra parte em água. Eu já vi represa, entendeu? Rebentar, entendeu? E ela abrir e se partir, e o lugar onde ficou ali, ficou uma terra barrenta, molhada. Então não é uma coisa comum, é algo muito além daquilo que podemos imaginar. E pastor, por que você está falando isso? Porque nós estamos vivendo dentro de uma geração que pensa muito e age pouco. Nós estamos vivendo, amém, em um tempo em que existem muitos homens inteligentes, ao ponto de que muitos homens dos dias de hoje colocam Darwin no bolso, junto com Thomas Edison, coloca junto também o outro cientista lá do cabelo meio para cima, lá, como que é o nome dele? Einstein. Tem homens dessa geração que pegam todos esses homens, embrulham eles e colocam no seu bolso, porque são mega, hiper, super inteligentes. Porém, amados, não são capazes de realizar o que o francês Charles Darwin tentou realizar. Não são capazes de fazer o que Thomas Edison, entendeu, fez. Não são capazes de fazer o que Einstein fez, e muitos outros, como Watts, o homem da energia, e aí muitas coisas. Não tem, por quê? Porque tem muita sabedoria, mas tem muito pouca ação. E o grande mal desta nossa geração, querido, não tem visto os milagres de Deus, não tem visto as coisas mudarem na sua vida, as coisas mudarem em volta de si, porque muitos só pensam, mas não colocam nada do que pensam em prática. Tem gente que levanta cheio de ideias e vai dormir cheio de preguiça. Ele levanta dizendo, olha, eu vou fazer isso, aquilo, outro. A primeira coisa que muda um pouquinho o foco da vida, ele já não consegue fazer nada. O dia dele é desestruturado por uma palavra, entendeu? Por uma ação, por alguma coisa. Então nós vemos homens e mulheres muito inteligentes, pessoas capazes. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Hoje nós vemos crianças com meses, querido, não é nem ano com meses, que se pegar um celular na mão, eles manipulam um celular. Criança com meses, crianças com 10, 11 meses, crianças com um ano que pegam, com um ano e meio que pegam o celular e manipulam melhor do que os pais. Nós estamos vivendo uma geração inteligente, uma geração muito sábia, mas é uma geração que não consegue agir, que não consegue colocar em prática tudo que sabe e tudo que pensa. Ontem eu estava em casa à tarde, estava assistindo Era do Gelo 2. Pastor, você assiste? Assisto, irmão. É engraçado. Aí os pais da Amora, vocês sabem, né? Quem conhece sabe, né? A vibe que eu estou falando. Os pais da Amora, a Amora arrumou um namorado lá, e a Amora falou, vou casar. Aí os pais disseram, não vai fazer de tudo para a Amora não casar. Nós vamos colocar na cabeça dela que ela não é capaz de ser uma mãe do seu filhote, ela não é capaz de fazer nada. Então, a mãe foi lá e simulou, entendeu, uma situação, para dificultar a vida da Amora. Pensando que a Amora ia ficar com medo, pensando que a Amora, ela iria, e de repente a Amora olha para a mãe assim, dá uma torcidinha na tromba, entendeu, querido? Dá uma olhadinha, vai lá e faz tudo em segundo. Ela consegue destruir todo o plano da mãe, tudo que a mãe orquestrou, tudo que a mãe entendeu. Ela tentou fazer, a mãe olha para assim, eu não acredito que ela é capaz disso. Ou que ela era capaz disso, mas ela nunca demonstrou que ela era capaz. Ela é muito inteligente, estou falando sim de uma ficção, mas para que você entenda, ela é muito inteligente. Os pais acham que ela não é capaz, mas ela é capaz. O que está faltando é ação. O que está faltando é colocar em prática aquilo que já existe em você. Aquilo, o dom que Deus já te deu.
a capacidade que Deus já te deu. Então nós estamos falando do que nessa noite? Nós já vamos entrar no contexto da palavra. Uma geração que pensa muito, mas que age pouco. Porque não sabem, querido, manipular, não sabem, querido, lidar, não sabem controlar, não sabem, querido, aleluia, agir com aquilo ou com a capacidade que tem. E quando a gente, querido, conhece muito e pratica pouco, a nossa tendência é se tornar pessoas frustradas. Pessoas, querido, pessoas que não conseguem desenvolver nada na vida. Nada. Porque a cabeça da pessoa tem esse pensamento. Ó, é simples. É assim, 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 assado. Ele orquestra tudo. Aí de repente ele fala, mas eu acho que não vai dar certo. Ele já orquestrou tudo, ele já pensou em tudo, ele já imaginou tudo, ele já projetou tudo. Aí no final ele olha e fala assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Ele já pensou tudo, ele já orquestrou tudo, entendeu? Ele já decidiu cada parâmetro, tudo. Mas no final ele olha e fala assim, não vai dar certo. Porque falta agir. E nós somos seres capacitados por Deus de agir. Eu volto lá na Gênesis, quando Deus ele pega um homem sem experiência de nada, com o nome de Adão, e diz, eu estou dando para você uma responsabilidade de colocar nome em todos os animais. Ele foi capaz? Ele foi. Porque ele colocou em prática a sabedoria e o dom que Deus deu para ele. Foi difícil para ele? Eu não sei, um dia você pode perguntar para ele na glória. Lógico que foi difícil. Mas ele conseguiu. Ou você conhece algum animal que tem o nome assim, sem nome? Até a mula sem cabeça, ela é a mula sem cabeça. Mesmo que não tenha cabeça para dizer se é uma mula ou um burro, tem uma outra forma de você descobrir se é uma mula ou um burro. Concorda comigo? Então não tem como nada ficar no vazio. As coisas só ficam no vazio na nossa vida se nós quisermos. Eu quero que você abra a tua Bíblia comigo no livro de João, capítulo 2. Glórias a Deus. As bodas em Caná da Galileia. Preste bem atenção na leitura deste texto em nome de Jesus. Não vou demorar muito, porém é necessário que nós a entendamos ou entendamos. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 tralhas de pedra para a purificação dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhe, tirai agora, e levai ao mestre-sala, e levaram, e logo que o mestre-sala provou a água, feito vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Você conseguiu entender
eles são convidados para uma festa, a mãe de Jesus e os seus discípulos. E quando chegam lá, a festa está tão boa, porque a comida só acaba quando ela é boa, né, irmãos? Quando a comida é ruim, ela sobra e sobra tudo. Quando a comida acaba, porque a comida é boa. Amém? Então, o vinho era bom, muito bom. Mas a Bíblia vai dizer que o vinho acabou. E quando o vinho acabou, Maria, ela sabia quem era Jesus. Sabia ou não sabia? Maria conhecia o ministério de Jesus, Maria sabia de tudo. Então Maria, quando dizem o vinho acabou, ela se reporta, ela vai e Jesus lhe diz: o vinho acabou. Qual que é a resposta de Jesus? O que eu tenho a ver com isso? Aí eu te pergunto, de fato e de verdade, Jesus tinha alguma coisa a ver com aquela festa? Hã? Olhando para o lado de que ele não é o mestre-sala, ele não é o organizador, ele não é o anfitrião, ele não tem nada a ver. Mas olhando para um lado que ele está em uma festa onde ele foi convidado, ele está participando, amém, daquela ocasião. Então, quando eu estou em um ambiente onde eu fui convidado para estar nesse ambiente, e se eu posso ser útil, por que não serei? Se eu posso ser útil, eu vou ser útil. Então Jesus, ele podia ser útil ali, porém você vê como que são as questões, olhando para Jesus homem. E eu vou falar para você que acontece em outras ocasiões também em Jesus, em ele falar uma coisa e depois ele voltar atrás, entendeu? E ele agir diferente. Então Jesus fala para Maria, sua mãe: o que tenho eu contigo, mulher? Não é chegado a minha hora. Então Jesus, homem, ele entende, não é chegada a minha hora, não é hora de eu fazer milagre. Qual é a hora que Jesus então ele entende que é a hora de ele fazer milagre? Qual é o momento que Jesus está esperando para agir? Se ele tem dentro dele o poder de fazer o milagre, se ele tem dentro dele a capacidade de fazer o milagre, se ele tem dentro dele a inteligência para fazer milagre, então por que não fazer se eu tenho todos os elementos em mim para fazer a diferença? Por que não fazer? Então Jesus, ele primeiro pensa, e algo dentro dele, o subconsciente dele, amém, disse: você não é a tua hora. Jesus, ele poderia simplesmente pegar aqueles tonéis de vinho que lá estavam e mandar colocar a água no túnel, amém? Põe água no túnel, já tem ali um gosto de vinho, é simples. Mas não, Jesus, ele vai fazer da forma mais difícil. Você percebe que todo milagre é complicado, irmão? Você percebe que todo milagre que você precisa na tua vida não é fácil? Você percebe que tudo que você precisa de Deus não é fácil para você? Às vezes é muito complicado. As coisas que você querem que aconteçam na sua vida, que elas aconteçam, é difícil. Jesus, ele manda eles pegar umas talhas pesadas de pedra, irmão, porque aquelas talhas eram pesadas, não era uma coisa leve. E manda colocar, então, se eu não me engano, se não me falha a memória, irmãos, cada talha daquela, se não me engano, é 45 litros, alguma coisa assim parecida, amém? 3 metretas, entendeu? Mais ou menos 45 litros. Quem consegue aqui pegar 45 litros, ou seja, 3 latas de, vamos dizer, mais ou menos 3 latas de tinta latex, 18 litros, você pegar 3 latas e levar no teu ombro? Quem consegue aqui? Eu acho que é muito difícil. Então, Jesus, ele pega aquelas talhas, manda encher de água, se torna mais pesado e fala para eles assim, ó: vocês vão pegar essas talhas e vocês vão levar lá. Jesus, ele complica tudo para quem está vendo, mas para ele que está operando o milagre não tem complicação. O nosso problema é isso, é querer que as coisas de Deus aconteçam em nossa vida pelas vias que nós queremos, da forma que nós queremos. Então, se Deus, ele muda o plano, ou se Deus, ele diz para você: eu vou fazer, mas vou fazer dessa forma, muitos, eles dizem: não vai acontecer, não vai dar certo, porque eu sei que não vai dar certo. É um pensamento de Pedro. Como assim? A Bíblia vai dizer que Pedro, ele pescou a noite toda. A Bíblia não vai dizer isso? Pescou Pedro a noite toda, está lá Pedro na beira do mar lá, consertando as suas redes, amém, arrumando as suas redes. Jesus chega e diz: Pedro, você vai voltar para o mar,
Ah, Senhor, nós pescamos a noite inteira e nós não pegamos nada. O Senhor está mandando a gente voltar onde a gente pescou a noite inteira e não pegamos nada. Jesus falou assim: põe o teu barco de volta, põe o teu barco de volta no mar e vai. O que Pedro fez? Senhor, eu, Pedro, sei que não tem como, mas segundo a tua palavra, eu vou lançar rede, eu vou voltar lá. E Pedro voltou. E quando Pedro voltou, qual foi o resultado, irmãos? O resultado foi bom? Não. O resultado foi maravilhoso. Melhor do que bom, foi maravilhoso. Por quê? Porque Pedro, ele deixou de agir como homem e começou a pensar como servo. E eu disse que nós temos uma geração que pensa muito e age pouco. Imagina Tomé no lugar de Pedro, irmãos. Pensa a bagunça que ia dar. Tomé, ele ia pegar um pedaço de papiro, ele ia pegar, entender, uma caneta, e ele ia tentar dizer para Jesus: o senhor está vendo aqui, esse daqui é o lago, esse daqui, entendeu, é o lago de Genezaré, está aqui o lago, está aqui, ia fazer uma flechinha, está vendo aqui, Senhor, daqui não tem nada aqui, não tem nada aqui, e o Senhor está mandando eu mexer aqui? Não tem nada aqui, Senhor, eu já desci, entendeu, com pé de pato, eu já fiz de tudo, eu já fiz tudo quanto é forma, não tem como, aqui não é lugar de peixe, Senhor, aqui não tem peixe, aqui não tem alimento, aqui não tem nada, não tem peixe. Tomé ia tentar, de tudo quanto é forma, convencer Jesus que ali não tinha peixe. Então Jesus, ele fala para Pedro, Pedro vai e o milagre acontece. Por quê? Porque Pedro, ele não ficou pensando. Pedro, mesmo com a sua canseira, com a sua decepção, Pedro preferiu crer em Jesus. Então você tem que aprender isso. Tem decepções, tem adversidades, está cansado, tem, mas isso não pode te impedir de crer em Deus, em crer naquilo que Deus pode fazer. Vamos lá, continuando. Entendamos mais uma coisa. Jesus, então, ele fala para eles fazer lá, encher as talhas, entendeu? Cada uma de 2 a 3 metretas, entendeu? Eles fazem tudo que Jesus fez, leva lá para o mestre-sala. Veja bem, os empregados não duvidaram do poder de Jesus. Eles fizeram o que Jesus ordenou que eles fizessem. E se eles não tivessem feito, haveria milagre? Fala para mim, irmãos, não haveria. Porque Jesus não ia colocar aquelas talhas nas costas e levar. Você acredita que Jesus ia colocar nas costas e levar, pastor? O que eu vejo com isso? O milagre é uma ação de Deus, amém? Mas tem a nossa participação. Tem a nossa participação no milagre. Então, se eu quero milagre, eu tenho que participar, eu tenho que ser ativo, eu tenho que ser proativo, eu tenho que participar, no mínimo sendo obediente, porque, amém, Jesus começou ali, amém, o seu ministério de milagre, porque ele obedeceu a sua mãe, mesmo sendo Deus, amém, querido, ele obedeceu, era difícil para ele, porque, lembra que eu falei para você que Jesus às vezes, quero que você entenda, irmão, não é mentir, como diz lá em Números capítulo 23, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, não. Mas você vai ver também lá no Getsemane, em Lucas 22, Jesus está lá orando, Jesus fala: Pai, afasta de mim esse cálice. Ele não faz um pedido para Deus? Afasta de mim. Daqui a pouco ele fala: todavia não seja feita a minha, mas a tua vontade. Ele se arrepende e volta atrás, que seja feita a vontade de Deus. Ele pede que haja, que Deus considere a vontade dele, amém, que afasta dele o caso. Daqui a pouco ele fala: não considera a minha vontade, Senhor, amém, que seja feita a tua vontade, porque a vontade do Senhor é que vai fazer a diferença na minha vida. Jesus, ele poderia não querer. Então às vezes, irmãos, nós também somos assim. Às vezes nós queremos voltar atrás, queremos nos arrepender, achamos que não somos capazes. Aí, irmãos, entra o poder de Deus em nossa vida. Aí você vai entender por que precisamos ser pentecostais, acreditarmos no dom do Espírito, acreditar nas manifestações do Espírito Santo, acreditar que o Espírito Santo ele veio para fazer a diferença na nossa vida, que sem o Espírito Santo nós não somos nada. A Bíblia vai dizer
que lá no Velho Testamento, no começo de todas as coisas, havia um homem com o nome de Moisés, que se esforçou muito para levar o povo, amém, até a terra prometida. Mas o esforço de Moisés não foi suficiente, mesmo sendo um homem, amém, que tocou nas águas, as águas se abriram, mesmo sendo um homem, entendeu, cheio do poder de Deus, cheio da graça, da unção do Senhor, amém, não foi, amém, querido, não foi suficiente para, amém, ele fazer o povo chegar até lá. Aí Deus levanta um homem com o nome de Josué. Quando Deus levanta Josué, a conversa de Deus com Josué é assim: meu servo Moisés é morto. Amém? Agora você fará esse povo, entendeu? Chegar à terra. E Deus então, ele começa a trabalhar, amém, a capacidade de Josué. Esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça-te e tem de bom ânimo. Esforça e tem de bom ânimo. Esforça e tem de bom ânimo. Mas parece que Josué, ele meio que está aqui, meio que fraco, porque ele não consegue se esforçar, ele não consegue se levantar, porque o fato de Deus falar várias vezes, isso nos dá a entender de que Josué não estava conseguindo se levantar. Aí no capítulo 1, versículo 9, algo vai mudar. Deus fala para Josué: não te mandou eu? Aí Deus muda: não te mandou eu? Até então Josué não estava entendendo. E o Senhor diz: não te mandou eu? Espera aí, não é qualquer um que está mandando você se esforçar, não é qualquer um que está mandando você ter bom ânimo. Eu não estou falando que você deve ter bom ânimo para comer os seus pepinos, entendeu? Comer, entendeu, as suas cebolas, não. Eu estou dizendo que você tenha bom ânimo porque você fará esse povo chegar aonde eu quero que ele chegue. Então por quê? Porque estava na mente de Josué: eu não consigo, eu não sou capaz. Olhando eu, amém, para Moisés: quem sou eu comparado com Moisés? Eu não tenho a capacidade, eu não tenho a sapiência, entendeu? Eu não tenho, entendeu? Eu não tenho a força, eu não tenho a paciência de Moisés. Eu sou insuficiente, eu sou incapaz. Espera aí, mas até para você se comparar com uma outra pessoa, você tem que ser inteligente, para você fazer essa linha imaginária. Para você conseguir encontrar em outra pessoa os seus adjetivos, as suas qualidades, entendeu? Os seus potenciais, você tem que ter a capacidade de discernir. Então Josué tinha a capacidade de discernir o quanto Moisés foi forte, mas não está tendo a capacidade de discernir o quanto ele é forte. Você consegue entender isso? Então às vezes nós conseguimos ver tudo nos outros, mas não conseguimos ver nada em nós. Mas não é que nós não somos capazes, é porque nós temos que praticar. A Bíblia vai dizer que é o primeiro milagre de Jesus. É o primeiro milagre, então, até então, o primeiro milagre público de Jesus. Até então, querido, existem os livros paralelos, amém, que contam histórias, amém, dos milagres de Jesus. Muitos milagres que Jesus fez, amém, nos livros apócrifos e outros livros, mas publicamente que a Bíblia declara, amém, como oficial. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Ninguém conseguiu fazer mais isso. Ninguém, só Jesus. Então Jesus, a princípio, talvez, eu quero que você me entenda, ele tinha um medo de que isso não acontecesse. Por quê? Por quê? Porque ninguém nunca tinha visto isto antes. E nós sempre queremos procurar afirmação em outras pessoas para que as coisas aconteçam na nossa vida. Já percebeu isso? A gente quer que primeiro dê certo na vida dos outros, para depois a gente achar que a gente é capaz de fazer. Mas existem pessoas que Deus chama para ser precursor. Vai ser aquele que vai dar o start, vai ser aquele que vai abrir o caminho, aquele que vai dar o início a tudo. E talvez você seja esse precursor, como foi Moisés, como foi o apóstolo Pedro. Às vezes a gente tem que sair do pensamento e entrar na batalha. Eu vou falar para você aqui um outro personagem bíblico. Quem aqui já ouviu falar de Jonathan?
filho de Saul. Uma certa feita, Jonatas chegou lá no arraial, estava lá Saul e todos os líderes conversando. Como que a gente vai derrotar esse povo? Não, mas esse povo é forte. Não, porque esse povo é bom na espada. Não, porque esse povo é esse aquilo outro. Jonas se injuriou, disse, eu não tenho paciência para participar. Eu sou um camarada diferente. Meu negócio é o seguinte, eu recebi unção, recebi poder de Deus, eu quero agir. Aí de repente Jonatas sai de lá, entendeu? Aí o escudeiro dele diz, onde você está indo? Eu estou indo lá enfrentar o exército. Mas como que você vai sozinho? Não, eu vou, porque eu tenho que agir. Enquanto a gente ficar sentado aqui achando que a gente não é capaz de vencer esse exército, a gente não vai vencer, então tem que agir. Aí ele já encorajou, querido, o escudeiro dele. Então o escudeiro disse, olha, você vai batendo, jogando para trás e eu vou resolvendo, ou eu vou na frente, você vai, nós vai resolver nós dois, porque você tem capacidade de empolgar outra pessoa, você tem capacidade de capacitar outra pessoa, você tem capacidade, aleluia, de levantar pessoas do teu lado, porque se você não consegue sozinho, querido, Deus vai levantar pessoas para fazer junto com você. Agora o que você não pode é parar, é desistir. Sabe o que Deus disse para Josué? Você não está sozinho, eu estou contigo. Você não está sozinho, eu estou contigo. Então vai, tem de bom ânimo. Ou você esqueceu que você já lutou lá no vale de Escol, entendeu? De Ecol, e ali você venceu um exército, que você sem saber no meio da sua luta, no meio da sua adversidade, você estendeu a tua mão e disse, sol para, lua para, porque eu tenho que vencer essa batalha. Você não já percebeu que você é um homem capaz? Você tem que perceber que você é um homem e uma mulher capaz de fazer em nome de Jesus. Pela tua casa, por você, pelo evangelho, e aí por diante. E Jonathan, ele foi capaz. Um outro ser, Samar, um dos valentes de Davi. Samar tinha um pedaço de terra, ele tinha ali um campinho pequeno, onde ele plantava lentilha. E toda vez que eles plantavam, na colheita, os inimigos vinham e roubavam toda a colheita. Chegou um dia que Samar disse assim, meu não vai roubar mais. E a Bíblia diz então que ele se colocou no meio daquele campo de lentilha e disse que ele não entregaria aquele campo de lentilha. E a Bíblia diz que ele lutou contra os inimigos e ele venceu os inimigos. Por que ele venceu? Porque ele lutou. Ele saiu da zona do conforto. Ele saiu da mente cativa. Ele saiu do pensamento sem potencial. Ele saiu das tragédias da vida. Ele saiu das más experiências da vida e teve fé. Ele acreditou que ele era capaz. E ele foi capaz. E eu quero aqui trazer só mais um texto para você da Bíblia. E nós vamos orar. Romanos, capítulo de número 12. O que está escrito em Romanos, capítulo de número 12? Alguém sabe dizer para mim? Romanos 12. 1 e 2. Olha o que uma mente transformada é capaz de experimentar. Olha o que um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo é capaz de experimentar. É capaz de fazer. Eu estou falando para homens e mulheres de Deus, com uma capacidade muito grande. Eu estou falando aqui para homens e mulheres de Deus, que não usam 1% da sua capacidade, no mínimo de ser. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Eu acho que não, porque eu falei 3 vezes que você é capaz, ninguém teve coragem de falar assim, amém, pastor, eu sou capaz.
Então eu vou perguntar para você de novo, eu vou afirmar na tua vida, e eu quero uma resposta, amém, uma resposta afirmativa, uma resposta que vai te colocar de pé, uma resposta que vai te fortalecer, uma resposta que vai fazer, aleluia, você se encher da presença de Deus. Você é capaz, você é capaz, você é capaz. Não. Amém, pastor, porque eu estou falando a você, não estou falando ao universo, eu estou falando a você. Então é para você essa palavra. Então quando eu dizer você é capaz, você vai falar amém, pastor, eu creio. Amém, pastor, eu creio. Então eu vou dizer para você de novo, você é capaz. Você é capaz. Você é capaz. Aleluia. E isso é ter uma mente transformada. Está difícil, está complicado, está embaraçado, está preso. Você não consegue olhar e ver estimativa, você não consegue ver melhora, você não consegue ver mudança. Porque talvez a mudança não está nas pessoas, a mudança que você precisa está em você. Está em você. Está em você. Só que nós temos nós temos uma mente tão cativa, irmãos, que nós, quando pensamos em mudança, a primeira coisa que a gente quer fazer é mudar a nossa aparência. A mulher, quando larga do marido, ou acontece um problema no casamento, a primeira coisa que ela quer fazer é pintar o cabelo. Já viu? Toda mulher, quando larga do marido, a primeira coisa que ela quer fazer é pintar o cabelo. E o homem quer virar jovenzinho, quer usar umas roupas diferentes, quer pensar diferente, é tudo exteriormente. Ninguém pensa em mudar interiormente, que é tudo exterior. Agora eu vou fazer o que eu não fazia, vou comprar o carro que eu nunca pude comprar, entendeu? Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Então, parece que a prisão é estereótica. Mas na verdade a prisão é interior. É interior. É interior. E quando você vê o homem que você dedicou a tua vida com outra mulher, feliz e próspero com a outra mulher, você vai perguntar por quê? Porque ela despertou nele uma capacidade que você não despertou. Enquanto você sempre chamou ele de tolo, ela disse, eu vejo algo bom em você, explora o que há de bom em você. E a mesma coisa um homem, olha para a mulher e acha que a mulher, entendeu? É mulher goteira. O que é mulher goteira? Fica pingando na cabeça dele até ele transbordar. Né? Ele não vê a capacidade na mulher, ele não vê o potencial na mulher. Então quando a mulher desperta e ela começa a ganhar o mundo e acontecer as coisas, e fala, está ela lá querendo a bestona, querendo achar que ela vai conseguir. Mas ela vai, porque ela decidiu dentro dela que ela é capaz. E toda vez que um ser humano decide dentro dele que ele é capaz, ele é capaz. Amém? Então eu termino e nós vamos orar. Existe um texto de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Você pode abrir a tua Bíblia em Filipenses 4, 13. É um texto que talvez você conhece, mas não sabia o endereço. Então hoje eu estou te dando o endereço. Hoje o carteiro está passando na tua rua. Hoje o carteiro está passando, amém? Está batendo no portão da tua casa. Então Filipenses 4, 13 vai dizer o seguinte: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Tá. Esse texto bíblico se encontra no livro de Filipenses. Paulo então falando para os filipenses. Paulo, aonde ele estava no momento em que ele disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aonde que Paulo estava? Paulo estava em uma prisão. Paulo estava vivendo o momento mais difícil da vida dele. Mas Paulo, querido, o apóstolo Paulo, ele era um homem muito sábio, não por conhecer versículos bíblicos, mas por ter a capacidade de trabalhar as fraquezas da mente e do corpo dele. Porque você vai ver Paulo falar frases, querido, poderosas. Você vai ver Paulo falar assim no próprio Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele vai dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha que coisa tremenda. Paulo, ele vai falar em Efésios 3:20.
de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais acima daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Paulo, ele vai dizer, se eu não me engano, me salvo engano, se é 2 Coríntios, capítulo 2, do verso 8, se eu não me engano, ele vai dizer o seguinte: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não subiu no coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo, ele vai dizer em 1 Coríntios 15, 58, sede firmes e abundantes, e constantes na obra, porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Paulo, ele não trabalhava somente o espiritual das pessoas, Paulo trabalhava também o mental das pessoas. Paulo tinha capacidade. Quando ele ouvia o abatimento de Timóteo, ele falava: o meu filho Timóteo. Ele chamava Timóteo de filho para levantar o coração de Timóteo. Paulo, quando ele percebia algo, ele trabalhava aquilo lá. Trabalhava. Por quê, querido? Porque Paulo, ele sabia quem ele era e o quanto ele era capaz. Paulo nunca baixou a cabeça para nenhum discípulo, para nenhum apóstolo. Paulo, ele sempre se colocou na condição de que, se você pode, Pedro, eu também posso. Talvez eu não possa como você, talvez a minha sombra nunca curou ninguém, mas a minha oração cura. Talvez eu não consiga como você, Pedro, chegar na porta do templo e dizer para um pedinte: não tenho prata nem ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Mas eu tenho poder para chegar para uma mulher que está morta espiritualmente, cheia de espíritos malignos, que a engana, e diga assim para ela: ó, espírito maligno que traz revelações mentirosas, sai da vida dessa mulher. E eu volto a dizer para você aqui, nós vamos orar. Sabe qual é o mal das pessoas? É achar que as coisas só vão dar certo para ela se ela já viu dar certo na vida de outras pessoas. Não precisa ter dado certo na vida de outras pessoas para dar certo na tua vida, porque o que você precisa é de fé, que você precisa acreditar que Deus te chamou, que você precisa acreditar que você, aleluia, é nascido de Deus, e a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a nossa capacidade de vencer o mundo, a nossa fé. Você tem poder, você tem força, você é de Deus. Eu não sei como você entrou aqui, mas sei como você vai sair, acreditando que você pode, que você é um servo, que você é uma serva de Deus. Fique de pé no teu lugar.